Graça e paz, queridos. Que Shalom do Senhor envolva seu coração nessa noite. Seja uma noite de paz, de alegria. Eu gostaria de convidá-los a abrir um texto bíblico, que será o texto da mensagem de hoje. Nós vamos começar com o segundo livro de Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Vamos fazer essa leitura e depois um outro texto também de 2 Reis. Mas segundo livro de Reis, capítulo 6, de 1 a 7. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. O outro texto se encontra no mesmo 2 Reis, só que capítulo 4, de 38 a 41. Voltando um pouquinho, capítulo 4, de 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome. Estou lendo 2 Reis 4, 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema perguntas que precisamos fazer. Ao longo da nossa caminhada, nós precisamos fazer algumas perguntas. Perguntas que fazemos a nós mesmos para fazermos escolhas, para tomarmos decisões. E são perguntas simples, mas saber responder a essas perguntas pode determinar algo muito bom para nós. Pode nos impedir de tomar decisões erradas ou de entrar por veredas que nos contaminem ou que nos prejudiquem. Então, eu gostaria que você estivesse atento para a necessidade de você fazer as perguntas certas nos momentos certos da sua vida. E a primeira pergunta que você deve fazer, pelo menos no contexto da palavra que vamos ministrar hoje, a primeira pergunta é: com quem estamos indo? Com quem eu estou indo? Vamos dizer isso? Com quem eu estou indo? Pergunta para o seu vizinho: com quem você está indo? Já dizia minha mãe: diga-me com quem tu andas. Está vendo? É um ditado que muita gente conhece, né? Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Com quem você está indo nessa jornada? Deus tem levantado pastores, Deus tem levantado líderes. Hoje, inclusive, é uma noite muito especial, quando nós temos o privilégio de enviar pessoas para o trabalho das células. Seus líderes, os Timóteos, os familiares de muitos desses líderes estão aqui hoje, participando deste culto. Porque, na verdade, nós precisamos de pessoas mais experientes, pessoas que caminharam um pouco mais, que já sofreram um pouquinho, que talvez já deram algumas cabeçadas em algumas áreas, mas corrigiram, e se corrigiram à luz
do que aprenderam na palavra de Deus. Então esses mais experientes, que caminharam um pouco mais, poderão orientar aqueles que vão chegando, os novos na fé, pessoas que estão crescendo em Deus agora. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos de líderes, nós precisamos de pastores. Infelizmente, os profetas do Antigo Testamento também se levantaram contra os maus pastores, porque esses pastores que tinham uma responsabilidade de guiar o povo a um lugar bom, a uma terra que mana leite e mel, muitos desses pastores olharam mais para os seus interesses, se preocuparam mais com a sua própria comida, com as suas roupas, com a sua própria família, e deixaram um povo sem luz e sem direção. E para esses pastores, o Senhor impetrou uma palavra dura: ai dos pastores que se engordam às custas das ovelhas. Por quê? Porque não houve temor, não houve respeito, não houve valorização do seu próprio chamado. Então a grande pergunta é: com quem você está indo? Com quem nós estamos indo? Quando acontecer algum problema na nossa vida, quem será essa pessoa que de alguma forma nos ajudará a corrigir a rota? Nós estamos diante de duas situações aqui, onde um grupo de pessoas, esse grupo estava bem intencionado. Um grupo chegou para Eliseu e disse a Eliseu, que era o profeta mais experiente: olha, Eliseu, você é o nosso líder, você é o nosso profeta mais experiente, nós somos profetas que estamos começando, a casa onde nós estamos aqui sendo ministrados é uma casa pequena, vamos construir uma outra maior. E então o profeta disse: podem ir. E então um deles teve o discernimento, um dos profetas menores teve um discernimento: olha, o senhor não quer ir com a gente? Vamos com a gente. E então Eliseu disse: eu vou com vocês. Então no meio do caminho, ou no meio do trabalho, todos eles ali trabalhando, cortando madeira e cortando, e de repente o ferro do machado de um se quebrou, se descolou do cabo, e o ferro então caiu no rio. E naquele momento aquele jovem profeta pôs a mão na cabeça e disse: ai, meu senhor, era emprestado, eu tinha que devolver esse machado, não é meu. E então o profeta cortou um galho de árvore, lançou o galho na água, antes do profeta dizer: olha, foi aqui que caiu. E então um milagre aconteceu, aquele ferro flutuou, e o ferro foi devolvido, e certamente aquele rapaz devolveu o ferro que não lhe pertencia ao seu proprietário. Mas o que eu quero destacar é que Eliseu estava quando algo deu errado. E eu queria dizer, queridos, que a nossa vida ela é cheia de percalços, ela é cheia de conflitos. Às vezes a gente tem um problema conjugal, às vezes a gente tem um problema de dúvida, de questionamento, de luta. E como é bom você ter um Eliseu na tua vida. Diga para o seu vizinho: é importante você ter um Eliseu na sua vida. Para quem que aquele profeta, o profeta que havia perdido o ferro, clamou? Homem de Deus. Homem de Deus. Ai, meu Senhor. O machado era emprestado. Voltando um pouquinho na história, a palavra de Deus diz que estavam esses mesmos profetas reunidos. Eliseu estava ali e os profetas estavam preparando uma comida em tempo de fome. Eliseu disse: vão lá no campo e traga um pouquinho de alguma coisa para a gente fazer uma sopa. E um jovem profeta inexperiente foi lá e achou umas, que a Bíblia chama de colossíntidas, era tipo uma sementinha pequena, e ele achou que era coisa boa, que dali daria um bom caldo, uma boa sopa. E vieram e cortaram e prepararam, sem saber que aquelas sementes eram sementes venenosas. Eles não sabiam. Era um profeta novo, era um profeta inexperiente, não conhecia, mas ele agiu na boa vontade. E então prepararam uma comida. E quando provaram, perceberam que havia veneno naquela comida. E então mais uma vez disseram: homem de Deus, morte na panela. E então aquele homem, profeta, diz: traz farinha. Traz um pouco de farinha. E trouxeram farinha, misturaram naquela sopa, naquele caldo, e mais um milagre aconteceu. Aquilo que traria morte passou a trazer vida. Na nossa vida é assim também. Às vezes nós cometemos erros dos quais nos arrependemos, e choramos, e sofremos. Mas quando nós estamos
aos cuidados de alguém que busca a Deus, de repente aquela própria situação, que foi uma situação trágica, quando Deus incide naquela situação, aquilo que a princípio veio para matar, aquilo que a princípio veio para destruir, nas mãos do trabalhar de Deus, aquela situação se transforma num testemunho tremendo de cura e de restauração. Quantos casais que nós podemos contar aqui que no passado tiveram situações complicadas e o diabo veio para ferir aquela família, mas Deus agiu com graça e restaurou-se um casamento. E hoje esse casal, ao invés de lamentar uma grande tragédia do passado, de repente este casal, onde o inimigo entrou para envenenar, como as colossíntidas, que vêm para roubar, matar e destruir, de repente esses mesmos casais, outrora vítimas de um trabalhar do inferno, mas estavam debaixo de uma supervisão divina, de um cuidado divino, e hoje andam pelas cidades, hoje andam pelos estados, hoje andam pelas nações, dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, queridos? Mas a pergunta é, com quem você está indo? Quem é essa liderança que está sendo levantada neste tempo? Quando a gente fica olhando para Eliseu, Eliseu tinha algumas marcas em sua vida e você tem que discernir com quem você vai. Eliseu foi um profeta, esse mesmo profeta que recuperou o ferro do machado perdido, esse mesmo profeta que trouxe farinha e colocou no lugar de veneno e restaurou aquela comida, esse mesmo profeta, ele foi fruto de uma experiência anterior. Elias, que foi o seu antecessor, depois de 40 dias de jejum e oração, quando o ministério de Elias estava se encerrando, e Elias não sabia para quem passar o cajado, para quem transferir a autoridade, depois de 40 dias de jejum e oração, Deus falou com Elias lá no monte: olha, coloca Eliseu no teu lugar. Elias não conhecia Eliseu, mas Deus conhecia Eliseu. Então entenda que a pessoa com quem você vai precisa ser necessariamente alguém, talvez não conhecido pelas pessoas, mas alguém que seja conhecido por Deus. Diga: o líder sobre a minha vida. Diga: o pastor sobre a minha vida. Precisa ser alguém a quem Deus conhece. Porque nós temos aqui, às vezes, a gente fica pensando: puxa, eu queria conhecer tanto a Deus. E é muito bom que você conheça a Deus, mas é muito bom que você seja conhecido por Deus. Mas é muito bom que Deus saiba quem você é. Mas é muito bom que Deus saiba por onde você anda. Mas é muito bom que Deus saiba o que está no teu coração. Porque às vezes podemos mascarar uma situação. Podemos aparentar algo para um, para outro. Podemos levar uma vida até de certa forma razoável diante de algumas pessoas. Mas é tão bom quando você é conhecido por Deus. É interessante que de tantas pessoas que Elias podia passar o bastão, passar o cajado, lá no monte, Deus falou para Elias: Elias, o teu sucessor será Eliseu, e ele é filho de Safate, ou seja, ele é filho daquela descendência, ele mora naquele lugar, o endereço dele é esse, e Elias, quando foi, o encontrou: Eliseu, filho de Safate. O que eu quero dizer, querido, para cada um aqui, porque estamos falando para uma igreja profética, para uma igreja de líderes. Quantos creem que você faz parte de uma igreja de líderes? Que você é um líder, que Deus tem te levantado para influenciar pessoas? A marca indelével, a marca que nós devemos buscar para a nossa vida, não é tão somente conhecer a Deus, mas é ser conhecido por Deus. Deus saber quem você é, saber por onde você anda, saber com quem você fala, saber o secreto do teu coração, saber a integridade do teu caminhar quando ninguém te vê. Ser mencionado, Deus saber o teu nome. Deus saber quem você é.
Ser conhecido por Deus. Segundo lugar, quando Elias foi, então, buscar o Eliseu, filho de Safate, o encontrou fazendo o quê? Quem sabe? Trabalhando. Ah, não vale, Bia. Você veio hoje de manhã. Mas ela sabia que estava trabalhando. Agora, vocês não sabiam? Estavam trabalhando para o pai com a 12ª junta de bois, trabalhando para o pai, trabalhando para a mãe. A pessoa a quem você deve seguir precisa ser uma pessoa que não ame a preguiça, que não se aproveite das pessoas, uma pessoa que trabalhe com as suas próprias mãos. A marca de um líder a quem você deve seguir tem que ser a marca do trabalho. A marca do trabalho. Eliseu não foi um desocupado. Eliseu não ocupou um ministério profético porque não tinha nada o que fazer. E às vezes a gente fica pensando assim, bom, eu vou servir a Deus quando eu me aposentar. Esqueça, querido. Porque se você está pensando em servir a Deus quando você se aposentar, ou quando você não tiver mais nada para fazer, não é assim que Deus escolhe. Deus escolhe as pessoas mais ocupadas. Deus escolhe as pessoas que estão comprometidas com o trabalho. Deus chama, vocaciona e separa as pessoas que não comem o pão da preguiça. Eu estou dizendo isso, querido. Sabe por quê? Porque infelizmente tem se levantado uma geração de pseudo-líderes que são preguiçosos, que amam o seu próprio ventre, que não estão comprometidos com o trabalho, que não querem saber de trabalhar, que amam a cama, que amam a preguiça, que não estudam, que não leem e não entendem o que a Bíblia, o que Paulo recomenda a Timóteo. Timóteo, aplica-te à leitura, aplica-te à exortação e aplica-te ao ensino. E cuida destas coisas, envolva-te com estas coisas. Amados, o ministério é glorioso, mas o ministério é um lugar de trabalho, é um lugar de labuta, é um lugar de renúncia, é um lugar onde não há tempo para desperdício. É claro que teremos o nosso tempo de férias, de descanso, de lazer, e tudo isso faz parte da nossa vida. Mas você precisa entender que a pessoa para quem você vai dar a tua cabeça para que alguém ponha as mãos, não pode ser um preguiçoso. E tem que ser alguém que é conhecido por Deus. E que é conhecido por Deus porque ele anda com Deus. Então é interessante poder ver personagens da Bíblia. E Noé andou com Deus. Noé era conhecido por Deus. No meio de uma geração corrupta, Deus sabia quem era Noé e o chamava pelo nome. Há um outro personagem bíblico, Enoque. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomara para si, ser conhecido por Deus. E ser alguém comprometido com o trabalho. Estava lá Eliseu fazendo o quê? Com a 12ª junta de bois, arando a terra, cuidando dos negócios do pai e da mãe. E quando Elias chegou, jogou a capa sobre ele, a capa profética, e ele falou, deixa, primeiro eu me despedi do meu pai e da minha mãe. Elias deixou, ele foi lá, beijou o pai e a mãe, preparou ali, matou 2 bois, deu comida para o povo e partiu para o trabalho. Alguém ocupado. Deus não chama desocupados. Deus chama trabalhadores. E é interessante que pode pegar alguém. A quem Deus vai escolher? Pega uma pessoa que tem atribuições e ele cumpre todas as atribuições, Deus vai dar mais um negocinho para ele. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado, mas não é isso que eu ia falar. Dá ao que tem mais. Tira o talento do que só tem 1 e dá ao que tem 10. Porque ao que já tem, mais lhe será dado. Agora pega alguém que tem todo o tempo do mundo. Muito provavelmente ele não vai passar para aquela pessoa. E não é um problema, não é um problema você ter tempo demais. Se você tem tempo demais, coloque à disposição do Senhor. Se você tem tempo demais,
Trabalhe para o Senhor. Ocupa-te das coisas do Senhor. E Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Mas algo interessante na vida de Eliseu, queridos. Que agora Elias chamou Eliseu. Eliseu, então agora você é meu discípulo. Você vai ficar aqui comigo. E quando Elias estava terminando o seu ministério, Elias estava prestes a ser arrebatado, a ser levado numa carruagem de fogo. E então Elias disse a Eliseu, para colocá-lo à prova: Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou lá para Betel. E aí Eliseu chegou para o líder e disse o seguinte: tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo para Betel. E então foram ambos para Betel. Chegando em Betel, Elias, para colocar à prova Eliseu, disse: fica aqui, porque daqui eu vou para Jericó. E então Eliseu não aceitou a proposta e disse: tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo para Jericó. Betel, queridos, significa a casa de Deus. Então é fácil querer ir para Betel, porque ir para a casa de Deus é bom, é algo que flui, é bênção. Vamos para Betel, eu vou contigo. Mas fica aqui que eu vou para Jericó. Jericó já não era um lugar tão bom. Jericó havia sido amaldiçoado por Josué lá no passado. Então Jericó era um lugar de espinhos. Jericó era um lugar difícil. Mas o discípulo fiel chegou para o seu líder e disse: eu vou contigo para Jericó. Se eu fui para Betel, eu vou contigo para Jericó. Estando em Jericó, Elias disse: fica-te aqui porque eu vou para o Jordão. Jordão significa transição, lugar de passagem, lugar onde eu deixo uma terra e abraço uma outra terra, um novo ciclo. Eu vou para o Jordão. E então o discípulo Eliseu disse para Elias: tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo para o Jordão. Ou seja, não te deixarei, eu não te largarei. Qual é a virtude que Eliseu está manifestando aqui, queridos? Lealdade à sua liderança. Lealdade ao seu pastoreio. A esse homem que era conhecido por Deus, era um homem que no seu caminhar demonstrou uma marca que um líder deve levar sobre a sua vida. Porque o contrário disso o contrário dessa lealdade, o próprio nome já diz, é deslealdade e que libera sobre nós um espírito de autossuficiência, às vezes um espírito de rebeldia, às vezes um espírito de não concordo, não vou seguir, e ficamos como que pastores da nossa própria vida, porque não temos um pastor sobre nós. Se esse pastor nos contraria, às vezes facilmente dizemos: não, eu vou viver por conta própria, eu vou fazer o que eu quero, eu vou andar pelos caminhos que eu quero. Qual é o espírito que Eliseu manifestou, queridos? O espírito de lealdade. E esse espírito de lealdade que a gente precisa buscar nos nossos dias, em nome de Jesus. Hoje em dia, você tem que ficar atento para isso. Porque em tudo quanto é lugar, igrejas estão sendo abertas. Mas eu te aconselho a fazer uma pergunta: se essas igrejas estão nascendo debaixo de ordem, debaixo de harmonia, debaixo de paz, ou debaixo de rachas, de divisão, debaixo de confusão, debaixo de briga, debaixo de um espírito de dissensão e de um espírito de autossuficiência, de escolha do seu próprio caminho. Queridos, Deus tem levantado líderes abençoados e líderes ungidos, não só nessa cidade, mas no estado, na nação e no mundo inteiro. Mas também eu quero dizer que tem muita coisa que tem vindo como resultado de rachas e de brigas e de insurreições. E ficamos a perguntar: quem é a pessoa que está impondo as mãos sobre a nossa cabeça? Qual é o espírito que temos recebido em nossas vidas? Não basta ser pastor. Não basta ser um líder espiritual. Você precisa ver as marcas.
de um Eliseu. E cada um de nós tem que pegar essa palavra e dizer: Senhor, tudo bem, essa palavra se aplica ao líder, ao pastor, mas ela se aplica ao membro da igreja, porque essas marcas precisam ser vistas na sua vida. Sabe por quê? Porque quando de repente você também não é um filho obediente, você leva para o seu casamento um espírito de discórdia. Você leva para o seu casamento um espírito de briga, de dissensão. Por quê? Porque durante a sua fase em que você tinha a oportunidade de se submeter a alguém, de se submeter ao pai e à mãe, você fez o que você quis. E sem saber que essas marcas da insubmissão e da rebeldia, a gente vai levando para a empresa. E quando chega lá na empresa, de repente o chefe fala uma coisa, mas você quer fazer outra, porque há algo dentro de você que não foi tratado. E eu lembro quando eu tinha 18 anos e tinha tirado a carta. E eu disse: mãe, eu quero ir com o pessoal da igreja, de carro, dirigindo o carro para tal lugar. E ela disse: Wilson, você não vai pegar o carro, porque você é novo de carta, é longe, e você pode ter dificuldades e tal. Você não vai. E o que eu fiz? Eu peguei o carro e eu fui exatamente para o lugar que eu sabia que não podia ir de carro. Mas era o pessoal da igreja. Então a gente pensa: não, mas não vai acontecer nada. Pois bem, eu fui. E foi uma bênção um dia. Mas na volta, o carro quebrou. Logo na saída do retiro que a gente estava. E logo eu lembrei da minha mãe. E eu pergunto aos irmãos: quando foi que o carro quebrou? Fisicamente falando, foi na saída do retiro. Mas espiritualmente falando, o carro quebrou quando eu fiz o que eu quis. Quando eu me rebelei contra minha mãe. Quando eu não fiz aquilo que ela havia dito que eu deveria fazer. Ali, no reino espiritual, meu carro quebrou. E às vezes, queridos, o que nós vemos é uma liderança se levantando. Não se submete ao seu pastor, não se submete ao seu líder mais experiente, faz aquilo que ele quer fazer, depois lá na frente ele vai comunicar. Ele só comunica, ele não pergunta, ele não consulta, ele faz aquilo que ele quer. E tudo bem, e no começo é tudo muito bom, no começo é tudo maravilha, mas lá na frente as coisas começam a dar errado. E por que dão errado? Porque começa a dar errado, não é lá, é antes. É antes. Você não pensa que aqui a gente também pula miudinho também? Pular miudinho, minha mãe conhece o que significa pular miudinho. Acho que você também deve saber. Pular miudinho é também passar por estreitos. É saber que eu aqui também respondo para alguém. E quando eventualmente eu penso de uma forma que não deveria pensar, ou fazer alguma coisa que não deveria fazer, tem alguém sobre a minha vida a quem eu presto contas. E já teve ocasiões em que eu fui como que exprimido. E é nessas horas em que a gente é exprimido e que a gente pensa: eu vou ter o meu próprio ministério. Eu vou me abrir minha igreja porque eu já tenho anos de ministério pastoral, não é difícil abrir igreja. Já abri uma, já abri duas, já abri três, por que não abro mais uma? E o inimigo fica dizendo: por que você não se torna independente? Por que você não se rebela? Por que você não faz aquilo que você quer? Aí a gente chega e rechaça esse pensamento e diz: arreda pé de mim, Satanás, porque eu preciso de alguém sobre a minha vida. E eu sei quem está sobre a minha vida. O apóstolo Valnice tem as marcas de um Eliseu, conhecida por Deus. Encontrada sempre, fazendo o quê? Trabalhando. E submissa. Não faz o que ela quer. Aí, de repente, vem um grupo de fora, que você não conhece, e nem consultou também os seus pastores, porque é novidade. Veio de um outro país, e de repente vai aquele grupo de pessoas para lá. E depois a gente fica sabendo: olha, chegou um grupo de um outro país, e de repente está o pessoal. Claro que você é livre para ir. Não tem ninguém aqui te proibindo de ir ou deixar de ir. Cada um aqui é livre. Mas, querido,
uma palavra de pastor para você. Uma palavra de pastor. Uma palavra de pastor para você. Se o teu pastor não sabe quem é o grupo que está vindo, e de repente você toma o caminho e vai para lá, cuidado, porque você pode se dar mal. É uma sementinha de colossíntida que pode entrar no teu coração. E é difícil tirar. Como é difícil tirar. Como é difícil tirar. Como é difícil tirar. Está entendendo o que eu quero dizer? Não estou dizendo que ninguém possa ir. Todo mundo aqui é livre, todo mundo aqui é adulto, maduro. Só estou julgando para você discernimento, material para você julgar. Porque não é nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. E nem toda novidade vai fazer bem para a gente. Uma vez eu vi uma ministração, e quando terminou aquela ministração, eu consultei meu coração, e meu coração estava mal. Porque eu vi uma ministração que dizia o seguinte, e aquele líder estava dizendo o seguinte, escuta, teu filho vai viajar de avião, não adianta você orar por ele. Porque se tiver que acontecer alguma coisa naquele voo, vai acontecer. Se você orou ou deixou de orar, vai ficar na mesma. E quando terminou aquela ministração, eu fiquei pensando, meu Deus, que Deus é o nosso? Será que a minha oração não pode mudar o curso de uma situação trágica? Será que o clamor de uma mãe não pode libertar o filho de uma prisão? Será que o clamor, a incessante oração, conforme Tiago diz, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Interessante que a Suzette Hatton esteve ministrando na última vigília, e ela estava numa grande convenção evangelística, e no meio daquela convenção evangelística, uma chuva estava se configurando, e de repente o Espírito de Deus colocou para ela o seguinte, fala a chuva para que a chuva não caia durante o estádio. E ela usou da autoridade que Deus lhe deu, e ela orou acerca da chuva, e as chuvas foram retidas durante todo o período em que houve a pregação naquele grande estádio. Choveu ao redor, mas dentro do estádio não choveu. Porque Deus ouve a oração de um justo. Deus ouve a oração de um justo. E quando estava terminando, Deus disse a ela, 4 minutos, e a chuva vai cair. Porque 5, porque 6 ou porque 7, não sabe. Mas Deus disse, em 4 minutos a chuva vai cair. E então, ela deu o comando, e o povo então foi se retirando, e 4 minutos a chuva caiu. Mas de repente eu recebo uma semente que diz, não adianta orar. Que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Aí entra uma semente de fatalismo, entra uma semente de incredulidade, entra uma semente onde eu penso assim, então não vale a pena orar. Aí eu começo a deixar de orar. Já não tenho mais a minha vida de intimidade, a minha vida de oração, porque entra algo no nosso coração. E aquilo é uma colossíntida para a gente. É morte na panela. É a colossíntida que o jovem profeta vai, ele pega porque ele não conhece, põe na panela, e quando percebem, há veneno ali dentro. E por que dessa palavra? Porque hoje a comunicação ela está muito livre. E hoje nós temos muito acesso a muitas coisas. E você faz bem em ter acesso a muitas coisas. E ouvir bons pregadores. E ouvir bons estudos. Eu estou te estimulando a ouvir coisas boas. Ouvir bons pastores. Ouvir bons pregadores. Bons ensinos. Apenas te digo uma coisa. Que nem tudo que reluz é ouro. E você tem que ter o discernimento. Você tem uma igreja, você tem um pastor. Você tem um pastor, você tem uma igreja. Amém, queridos? Estou puxando sardinha para o meu lado? Não, estou puxando sardinha para o teu lado. Porque eu estou ministrando aqui pessoas que nem são membros daqui. Estou falando bem dos vossos pastores. Se eles são homens de Deus e se eles têm essa marca de Eliseu em suas vidas. Então vocês têm os seus
ministérios, suas igrejas, seus pastores? Pergunta, com quem que eu estou indo? Pergunta para o seu vizinho, com quem você está indo? A segunda pergunta, das 4 perguntas que nós devemos fazer é, de quem era ou de quem é? Sabe por que aconteceu um milagre da restauração do ferro, do machado? Porque a primeira coisa que aquele jovem profeta exclamou foi o seguinte: homem de Deus, ai meu Deus, era emprestado. Não é meu, é do outro. E a gente precisa resgatar o valor do cuidado e do zelo no que diz respeito ao que não é nosso, é do outro. Porque cada vez mais essa visão tem sido distorcida. Você está numa estrada e de repente você toma a sua Coca-Cola e joga a latinha para a rua. Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que a rua é só nossa. E porque é nossa, eu já passei daquele ponto, então aquela lata não vai me prejudicar. E eu tenho a dificuldade de entender que aquela estrada não é só minha, também é do outro. Você deixa o banheiro direitinho? Quando você usa o banheiro, você deixa direitinho por causa da consciência do outro que vai chegar? O ambiente onde você chega, se a pessoa está dormindo, você vai com salto alto, mulheres, vocês entram em casa com salto alto, sabendo que tem gente dormindo, só porque você chegou, e você entra com salto alto, e batendo, e batendo, e batendo, só porque o sono não é teu. Você acende a luz, isso a gente ensina para os filhos, porque a gente tem filhos que acordam um pouquinho mais cedo, porque tem que passar o cabelo, tem que passar isso e aquilo. Não é passar o cabelo, vocês sabem, né? Tem que se arrumar e tem que... E a gente vai orientando, escuta, você vai fazer isso? Então, faz, sem prejudicar o sono do outro. Você não precisa acender as luzes. Você precisa entender que você não está sozinho no lugar onde você está. Sabe quando é que Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias na nossa vida? Quando a gente entender que as coisas não são só nossas, são do outro. Também, ou são do outro exclusivamente. Em alguns casos, são do outro também, mas em alguns só são do outro, não são nossos. E quando a gente começa a pensar e desenvolver isso, esse corpinho bem definido que você tem, e esse corpinho bem definido que eu tenho, também não é nosso, é emprestado. Então eu não posso comer qualquer coisa, eu não posso viver de qualquer jeito, e eu tenho que fazer de tudo para não carregar peso e ansiedade e preocupação, porque todas essas coisas vão minando esse corpo que foi emprestado, não é nosso, e a gente precisa devolver. Não é nosso, é templo do Espírito Santo. Sabe por que Deus fez um milagre na vida daquele jovem, restaurando o machado? Porque ele exclamou com seriedade, com responsabilidade: ai, meu Senhor, era emprestado. Era emprestado, não é meu, preciso devolver. E coisas que estão com a gente não são nossas, e a gente precisa devolver. Mas às vezes a gente não dá importância para isso. E às vezes nós ficamos devendo para as pessoas e não temos a consciência de que estamos em dívida e que precisamos pagar. Essas coisas precisam nos incomodar. Se eu devo algo para um irmão, eu preciso me lembrar, eu preciso anotar, e eu só irei descansar quando devolver para ele. Eu não posso simplesmente chegar e entrar nos restaurantes da vida, enquanto eu preciso devolver o machado que não é meu, devolver o dinheiro que não é meu, devolver
o que me foi confiado e que eu preciso devolver. A pergunta que você tem que fazer é: de quem é? Você tem um filho, fruto de um casamento. Esse casamento se desfez. O filho é teu, mas o filho também é do outro. Você é crente, e como crente, você vai ensinar o teu filho da melhor forma possível. Mas você tem que entender que aquele filho não é exclusivamente teu, também é do outro. E por mais que haja um conflito nessa relação, mas você precisa respeitar o que também é do outro. Por isso você deve perguntar: com quem que eu estou indo? E você tem que perguntar: de quem é? Em nome de Jesus. Pergunta para o seu vizinho: tem alguma coisa com você que não lhe pertence? Pergunta isso. Terceira pergunta. Terceira pergunta que você deve fazer, vez por outra: onde caiu? Foi a pergunta do profeta. Onde caiu? Você está trabalhando, boa vontade, está fazendo uma casa boa de profeta e tal, mas no meio ali pôs um pouquinho mais de força, né, naquela viga, e o ferro se descolou, caiu no rio. A única pergunta que o profeta experiente fez para o profeta mais novo foi a seguinte: onde caiu? Mostra a direção mais ou menos. Foi aqui? Foi ali? Onde foi que caiu? E então aquele jovem disse: olha, foi aqui que caiu. E então o profeta cortou um pedaço de madeira e jogou na direção onde o ferro havia caído. E houve um milagre, porque o ferro flutuou. Mais uma vez, a madeira. Mais uma vez, o madeiro sendo aplicado no lugar onde o ferro caiu. Esse madeiro representa a cruz. A cruz, a obra de Jesus na cruz, faz você resgatar aquilo que você perdeu. O que você perdeu? Você perdeu a moral, você perdeu a alegria. O que você perdeu? Mesmo na boa vontade, o que você perdeu? Veja que o profeta cortou um pedaço de pau, mais uma vez, porque lá no período de Moisés, quando as águas estavam amargas, ele pega um pedaço de madeira e joga nas águas. É sempre a mesma figura, todas elas apontando para uma só verdade, porque a única coisa que restaura o que perdemos é a cruz. É o que Jesus fez por nós na cruz. Aquilo que eu perdi, aquilo que se extraviou na minha vida, no meu caminhar, é a cruz, é a aplicação do Calvário, é a aplicação do sacrifício de Cristo Jesus, que aplicado no lugar da queda, pode me devolver. Mas você precisa perguntar: onde foi a queda? Onde você caiu? Talvez não haja prosperidade empresarial, porque lá no passado, a maneira como você saiu de um determinado estabelecimento não foi de uma forma digna. Então você precisa voltar. Você precisa saber dizer onde foi a sua queda. Porque você não consegue e você procura colocar os princípios em prática, mas você quebrou os princípios lá atrás. Você quer que as coisas funcionem e que os seus funcionários fluam e sejam abençoados, mas lá atrás você não foi para alguém uma bênção. E eu sei, queridos, que aqui não é para jogar peso em ninguém, mas é apenas para dizer que às vezes a gente tem que voltar para esses lugares e pedir perdão. E que a gente tem que dizer para nós mesmos: olha, naquela época eu fui arrogante,
Naquela época, eu agi de uma forma indevida. Eu quero te dizer uma coisa que está na mente, já não me fere mais. Mas quantas vezes eu já tive que voltar para aquela cena em que na minha juventude e na minha impetuosidade, eu peguei um documento e joguei na mesa do meu chefe, dizendo, eu não vou fazer isso porque não é da minha alçada, eu não tenho culpa disso. Ele estava me responsabilizando por algo que eu achava que não era minha responsabilidade, e eu fui grosseiro com ele, eu fui rebelde para com ele. E ele simplesmente pegou aquele documento, colocou ali na caixinha de arquivo, e ele falou, tudo bem, Wilson. Não me falou nada, não me repreendeu, nem nada. Mas depois eu voltei para a minha mesa e eu falei, o que eu fiz? O que você tem que fazer, queridos? O que você tem que fazer, querido e querida? Se você tem a oportunidade de voltar fisicamente, geograficamente falando, faça isso. Se você não tem oportunidade mais de fazer isso, no teu coração, lembre-se daquilo. No teu coração, aqui mesmo, nesse ambiente de culto, o Espírito de Deus vai te trazer à tona. Vai te mostrar, vai revelar o teu coração. E você vai entender, olha, lá atrás, eu traí alguém. Lá atrás, eu quebrei um princípio. Não há nada que a cruz do Calvário não possa trazer cura. Deus hoje pode trazer cura, mas é importante que no teu coração você entenda disso, porque é o próprio Senhor Jesus quem nos ensinou quando Ele escreveu à igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Saiba dizer onde foi que você perdeu o ferro do machado. Indica, foi aqui que eu errei. Foi aqui que eu caí. Foi aqui. E então vem a cruz, o sacrifício de Jesus, vem o arrependimento no teu coração, vem a confissão, vem um desejo enorme de você acertar e uma consciência. Se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu faria diferente. E tem gente que, mesmo diante do erro, diz o seguinte, olha, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu faria tudo de novo, do mesmo jeitinho. Não, isso não é arrependimento. Faria tudo de novo? Como? Não, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu faria diferente sim. Eu não teria sido grosseiro com fulano, eu não teria me rebelado contra A ou B, teria feito diferente. Porque arrependimento, querido, sabe o que é? É mudança de mente, é mudança de sentimento, e é mudança de postura, mudança de atitude. Lembra onde caiu? Lembra onde caiu? O ferro do machado. Caiu enquanto você era solteiro? Você não honrou seu pai, não honrou sua mãe? Caiu quando você era solteiro? Ou pai, você também não honrou seu filho? Lembra? Onde foi que caiu? E volta. E a última pergunta, que na verdade já foi, acredito que respondida, o que nós estamos comendo, já foi respondida na colossíntida, nas sementezinhas que a gente acha que é comida boa, e que de repente na nossa inexperiência a gente vai colocando na nossa panela, o que nós estamos comendo, o que nós estamos comendo, do que nós estamos nos alimentando, qual tem sido o alimento da nossa vida. Temos nos alimentado de desgraça todo dia, que dá medo, de repente dá medo de sair de casa, porque você liga a televisão, é só morte, violência, estupro, e isso tudo entra. São as colossíntidas que vão entrando e vão produzindo em nós medo. E aí de repente vem Paulo, escreve a Timóteo dizendo, Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Mas de repente a gente se alimenta tanto das colossíntidas do mal, faz transbordar nossos pensamentos só de desgraça e de desconfiança. E a gente acaba não acreditando mais em ninguém.
não acredita mais na esposa, em filhos, em ninguém. Do que estamos nos alimentando? Mas, amado, quando você se alimenta da fé, quando você se alimenta da palavra, quando você se alimenta do Espírito Santo, quando você se alimenta da comunhão com os irmãos, essas coisas vão inundando o teu coração de tal maneira que você se torna forte. Vêm as tempestades, as dificuldades da vida, mas você está forte. Há uma força de Deus na tua vida. Mas cuidado, querido, porque na busca do alimento espiritual, nós podemos nos confundir com aquilo que rouba a nossa fé, que mata a nossa esperança. Eu quero que você tenha esperança hoje, em nome de Jesus. Esperança para o seu casamento, esperança para o seu trabalho, esperança para o seu ministério. E que você tenha pessoas abençoadas sobre a tua vida que possam dar direção. E depois que você receber direção dessas pessoas abençoadas, faça o que você ouviu. Faça o que você ouviu. Porque não basta você ter um Eliseu na tua vida, você precisa fazer. Porque o grande valor da transformação da vida não está em ouvir a palavra, mas está em cumprir a palavra. Então faça aquilo que você ouviu. E então terá sido vantagem você ter um Eliseu. Porque do contrário, você se encherá de pregações e de ensinos infindáveis, mas que nunca terão poder de transformar a tua vida. Tua vida será transformada na prática da palavra de Deus. Eu gostaria de orar com os irmãos.